Ei, Amareller, tudo bem com você? Eu sou o Thales e nesse vídeo eu vou produzir uma imagem inspirada no filme Serviço de Entregas da Kiki, do estúdio Ghibli. Esse é um filme de 1989 que conta a história de uma bruxinha que deixa a sua cidade natal. E nesse vídeo eu vou produzir uma imagem da casa onde ela mora com a família, bem no comecinho do filme. E esse tema foi escolhido porque a gente queria testar algumas ideias de colagem e para isso a gente entende que uma boa ideia é começar com referências de coisas que são inspiradoras. E nada melhor do que algo que a gente gosta bastante, que são os filmes de animação. E a referência vai ficar aqui para que você possa ver e entender onde a gente quer chegar e também a nossa imagem final você vai poder acompanhar. E essa imagem tem uma coisa bastante interessante, né? Esse cenário do filme, ele tem muita vegetação, então a casa ela é coberta de plantinhas, e a gente queria utilizar queria inserir esse elemento em alguma imagem. E para poder estudar, para poder criar estudos, né, e testar técnicas e fazer todas essas coisas, a gente gosta de trabalhar com elementos que são mais lúdicos. E é uma palavra que a gente usa bastante, a gente fala muito sobre ser lúdico e tudo mais. Mas de fato o fato é que quando a gente testa, né, vai fazer estudos com coisas que são menos presas à realidade, a gente tem um espaço maior para poder usar a criatividade. E dessa forma, a gente também tem um espaço maior para a evolução, porque a gente consegue, a gente, a nossa percepção assim do que está certo ou errado é um pouco mais flexível quando a gente trabalha com elementos que não são tão focados na realidade. E a nossa preocupação passa a ser realmente nas técnicas, nas possibilidades, e a gente começa a testar coisas novas sem tanto medo, com maior desprendimento, o que vai fazer com que esse processo seja mais produtivo e mais divertido também. Então, nesse começo, a gente está na modelagem e a gente gosta bastante de trabalhar com a modelagem do zero aqui para poder também estudar essa técnica, né? Para poder praticar bastante. E então, a gente começou aqui com essas esquadrias e em determinado momento, como a gente não trabalhou com, por exemplo, uma planta baixa de referência ou talvez elevações, foi tudo meio que no feeling. Então, alguns elementos ficaram um pouco fora de proporção e a gente voltou corrigindo, mas parece que deu tudo certo no final. E uma coisa interessante de trabalhar com cenários, por exemplo, nesse caso aqui do Estúdio Ghibli, é que as construções, né, nesses cenários tem uma variedade muito grande de elementos, então tem muitos detalhes, é uma infinidade de possibilidades de esquadrias, por exemplo, que faz com que a gente tenha que desenvolver ali algumas ideias e isso exercita a nossa criatividade, porque a reprodução não vai ser 100% fiel, então a gente tem que trazer isso para a nossa linguagem de representação, o que é uma coisa interessante. Então a gente tem que traduzir aquilo que está ali em desenho para algo que faça sentido dentro da nossa forma de produzir. E isso também é influenciado, por exemplo, nesse caso aqui, pela quantidade de detalhes que a gente vai inserir dentro dessa imagem. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, como essa é uma imagem que vai ser vista somente pelo lado de fora, é um cenário de uma cena externa, né? Então, não tem interior e ela vai ser vista de longe. Por esse motivo, a gente tem que saber dosar a quantidade de detalhes que vão aparecer nessa imagem, porque dependendo da proximidade de quem observa, vai dar para ver menos ou mais coisas. Então, às vezes, não vale a pena a gente ir muito a fundo em alguns detalhes que não vão ser vistos. Então, também para poder valorizar o nosso tempo e poder criar coisas né, que são interessantes e focar nossa energia nas coisas que vão aparecer mais. E nesse caso aqui, a nossa energia vai ser focada principalmente na parte da pós-produção, da colagem e tudo mais, que é onde a gente vai inserir todos os elementos de vegetação. Se você está interessado mais na parte de pós-produção e tudo mais, você pode correr aqui pelos capítulos que estão aqui embaixo, né, desse vídeo e encontrar ali a pós-produção e tudo mais, então você pode ir avançando. Mas se você quiser continuar com a gente aqui até o final, você vai ver todo esse processo acontecendo. A modelagem está quase finalizada, faltam alguns detalhes, principalmente agora do telhado, que é onde a gente teve uma pequena dificuldade para poder produzir,
porque, como eu já disse, né, isso tudo foi feito meio que no olho, e por esse motivo a proporção aqui do telhado foi algo um pouco difícil de encontrar. Mas com alguns testes a gente chegou ao resultado desejado e ficou bem legal. Então, depois de inserir essas janelas aqui, a varanda, a gente vai para a construção desse grande telhado e vai ser um elemento legal, um desafio bem grande, mas interessante. Claro que teve muita tentativa e erro, vai e vem e tudo mais, alguns cortes aqui na edição para poder encontrar uma forma melhor de mostrar isso em vídeo para que não fique tanto, para que não fiquem tantos saltos para um lado e para o outro, mas o resultado ficou bem legal. E aproveita essa parte para poder falar que se você gosta de representação gráfica, se você gosta das imagens que a gente produz aqui, o nosso curso está com vagas abertas ainda nesse começo do mês de fevereiro até o dia 6. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e a gente ainda não chegou ao dia 6, corre no link que está aqui na descrição desse vídeo para conhecer mais sobre o nosso curso, fazer sua inscrição e aprender com a gente a criar imagens, né? Imagens lúdicas, imagens que despertam sentimentos. E eu estou falando de lúdico aqui, eu vou falar mais algumas vezes sobre isso durante esse vídeo, porque essa imagem é uma representação perfeita do que a gente entende por lúdico, porque ela é muito, ela toca muito a gente, e quem assiste, eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de assistir a esses filmes se sente realmente muito emocionado, tocado. Então, nada melhor do que reproduzir esse tipo de cena para poder criar coisas interessantes. E aqui no finalzinho aqui da modelagem tem um desafio interessante que foi inserir essas mansardas, nessas janelinhas no telhado. Isso sempre é bastante desafiador, mas no nosso caso aqui, como era uma imagem só externa, foi bem mais simples, né? Porque a gente só precisou desenhar esses elementos por fora, inserir ali e colocar eles certinhos ali que tudo funcionou. E aí, eu já falei em lúdico, né? Para uma imagem, como é o caso dessa daqui, que tem tantos elementos interessantes, que ela mexe com a fantasia e com tudo isso, a gente tem, por exemplo, essas chaminés que dão um toque super especial para a casa, e a gente tentou reproduzir o design das chaminés da forma mais fiel possível, com bastante detalhe, porque apesar da casa não ter tantos detalhes na nossa modelagem, né, que a gente fez uma modelagem mais simples, acredito que valia a pena focar nesses pequenos detalhes, porque eles são super interessantes. E aqui a gente vai fazer um pouquinho de topografia. Quem joga The Sims conhece a ferramenta do jogo, que é muito parecida com essa daqui, a ferramenta de terreno, e a gente trabalhou com algo próximo disso daqui e criou toda essa malha de terreno ali. Em primeiro momento, a gente até pensou se seria interessante construir o caminho também na modelagem, mas a gente viu que não era muito vantajoso. Então a gente partiu para poder criar um pouco de movimento nessa cena, colocando janela, abrindo janela e porta, fazendo alguns detalhezinhos de movimentação ali para poder deixar a nossa cena mais interessante. E também teve um espaço para uma pequena gambiarra, que foi desenhar um pequeno cubo dentro da casa, para como uma cena totalmente externa e a casa é toda oca por dentro, a gente achou que seria interessante, pelo menos onde a janela está aberta, desenhar esse elemento para poder bloquear a luz, para ela não correr livremente por dentro do ambiente. Depois disso, aquela parte de texturização, e aqui a gente cortou um pouquinho da texturização, porque a texturização de janelas ela é muito minuciosa, a gente foi fazendo vários detalhezinhos, então a gente cortou um pouco. E aí, para quem viu o nosso último vídeo, que é o vídeo do Natal, deve reconhecer essa técnica, que é a de criar grades, por exemplo, com texturas, né? Então, uma textura de fundo transparente, para poder evitar ter que modelar tudo e às vezes ficar muito pesado. Depois a gente colocou alguns blocos e nesse caso a gente tentou trabalhar com o mínimo de blocos possível, um número bem pequeno, foram 3 blocos, foram essa pilha de lenhas, uma vassoura que a gente mesmo produziu, uma vassourinha de bruxa e também uma cortina ali na janela. E depois de inserir alguma variação nesses blocos para que eles fiquem legais, chegou a hora da gente renderizar essa cena, né? Fazer aqueles testes de iluminação que você já conhece, encontrar ali uma configuração boa e renderizar. Então aqui é uma pequena acelerada nessa renderização para a gente poder ir para a parte mais importante, que é a parte da pós-produção ali no Photoshop, poder colocar essa imagem daquele jeitinho que a gente quer. Então no primeiro momento é mais algumas técnicas de encontrar o melhor equilíbrio de cores,
iluminação, principalmente os valores que seriam mais ou menos o contraste entre as cores e tudo mais. Então, tudo isso é super importante e a gente tem que ter uma base bem sólida da nossa imagem para poder, no final, chegar num resultado bonito, interessante e tudo mais. E aqui a gente fica um tempinho ali achando essa paleta de cores exata para depois, no final, as coisas se encontrarem melhor. E logo depois disso, claro, a gente vai para a vegetação e vai fazer, né, até o final do vídeo a edição da vegetação e tudo mais. Mas então, nesse começo, a gente precisava encontrar aqui a melhor forma de representar esses elementos. E é interessante porque antes de inserir a vegetação na nossa imagem, dá para ver aqui do jeito que ela está, que a sensação, pelo menos da nossa parte aqui, é de que essa imagem, esse cenário aqui é uma fazenda num interior, assim, numa região super deserta. Parece até aqueles filmes de tornado que costumavam passar assim na TV. Isso pela falta de um cenário que integre melhor e que componha essa cena da melhor forma possível. Então aqui é a importância desses elementos. E a partir do momento que a gente começar a inserir cada um desses elementos na imagem, começar a colocar árvores, a vegetação em si, todas essas coisas, a gente vai perceber juntos aqui como a sensação a respeito dessa imagem aqui começa a mudar, né? A nossa percepção sobre tudo que está sendo representado aqui muda. Então é super interessante observar o poder que tem a composição nas nossas imagens. E por falar em composição, aqui a gente está trazendo um pouco de uma textura um pouco mais orgânica para a nossa imagem, para poder chegar num resultado interessante, um resultado bonito e convincente. Então, todos esses processos, né, eles vão acontecendo e é importante seguir tudo isso. Tudo isso, essa parte que a gente está passando aqui faz parte do nosso curso, a gente já citou ele. Então, se você quer entender melhor a fundo cada detalhe, né, de composição que estão presentes aqui nessa metodologia que está sendo mostrada aqui no vídeo, né, no caso, no nosso processo de criação de imagens, você vai encontrar tudo detalhadamente lá. Então aqui, após inserir o céu, e a gente encontrou aqui uma configuração interessante de céu, seguindo a nossa referência, a gente começa agora de fato a colocar a vegetação. Em primeiro lugar, a grama, obviamente, e aí a gente teve uma pequena dificuldade de encontrar a melhor tonalidade para esse elemento, não estava funcionando muito bem, mas depois de bastante tentativa, a gente chegou no resultado bom, e olha só, agora sim, a paleta de cores já começa a combinar e conversar entre si. É uma imagem que tem, por ideia, né, vamos dizer assim, a concepção dessa ideia é criar algo que seja bem bucólico, super simples, com aquela carinha de algo convidativo e tudo mais. Então, por isso, a escolha dessas cores, trabalhar com essas cores da natureza bem vivas, bem bonitas e bem interessantes. E depois, né, de inserir a grama e ajustar um pouco ali o matiz daquela região de onde a gente tem aquela casinha de lenhas, a gente vai começar a construir esse cenário. E aqui já dá para perceber a mudança da sensação dessa imagem, da percepção acontecendo aqui, bem diante da gente. Porque a gente inseriu uma porção de árvores ali, construiu o cenário e a gente vai colocando, e agora a gente emoldurou a nossa casa de verde. E agora a gente consegue perceber, né, uma diferença. Aquela sensação de deserto já foi embora, né? Porque agora tem uma porção de árvores e a gente já começa a trazer cores e vida e muita uma energia diferente para a imagem. E olha só, colocamos aqui, e um ponto interessante aqui nesse momento é que quando a gente está fazendo aqui, inserindo essas flores e construindo essa imagem, é que a nossa dica é que você não faça isso tudo de cabeça. A gente não fez de cabeça, a gente tinha referências, né? Observou algumas referências para poder criar essa composição. E sempre fica muito mais fácil criar composições baseadas em alguma coisa que você está vendo, porque o resultado fica mais verossímil, você chega mais rápido, né, onde você quer chegar, e principalmente você não precisa pensar de que de alguma forma você esteja trapaceando. Na verdade é o contrário, você está utilizando recursos de uma forma inteligente e aproveitando melhor o seu tempo, né? E da próxima vez que você for criar algo
parecido com isso, talvez você nem precise tanto da referência, porque aquilo vai internalizar na sua cabeça, você vai ter ali uma, vamos dizer assim, uma biblioteca mental de referências, que essa biblioteca vai te ajudar. E nesse momento, pode perceber que a imagem ainda não estava perfeita, as cores não estavam combinando corretamente, e a gente fez uma pequena adaptação ali, uma pequena ajuste nas cores para poder chegar numa composição que fosse mais agradável, né? Uma coisa mais equilibrada. E depois disso a gente resolveu trabalhar com mais um pouquinho de colagem, né? Porque, como eu disse, em um primeiro momento a nossa ideia era construir esse caminho com modelagem, mas seria muito difícil. A gente partiu para colagem, que é uma técnica que a gente domina melhor. E utilizando aqui uma combinação de algumas imagens, acredito que a gente consegue chegar num resultado bem interessante. Então, a gente inseriu o caminho ali de uma imagem e mais uns degraus ali de uma trilha, né? Uma imagem que a gente selecionou, tem uma pequena trilha ali, e a gente recortou esse pedaço, ajustou tudo, claro, a imagem. Como eu disse, é importante, né? A ideia de entender a paleta de cores e tudo mais, equilíbrio de tudo isso, e contraste e tudo mais. E agora sim, a nossa cena fica com a carinha que a gente quer. Então, olha só que legal. E a partir desse momento, a gente vai colocar mais alguns arbustos e depois a gente pode ir para o ponto central dessa imagem. Aqui a gente já estava com ansiedade enorme para poder avançar essa etapa e ir logo para a parte mais legal, que seria de colocar toda essa vegetação no telhado da casa, na parede e tudo mais. E a partir disso daqui a gente já consegue começar esse processo. E tem diversas formas de fazer. Como eu disse, assim, para um estudo, uma coisa interessante é a gente pensar, eu quero aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu queria colocar a vegetação na casa inteira. E aí, a nossa dica é que você busque fazer isso, principalmente utilizando as técnicas que você domina mais para ter um resultado melhor. Porque assim o exercício fica mais interessante, você se diverte no processo e tem um resultado mais agradável. No nosso caso, a nossa melhor técnica é a da colagem. Por isso a gente resolveu utilizar colagem nesse exercício. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que domina a renderização ou você modela muito bem e quiser criar exercícios para que você aproveite essa sua habilidade para poder criar coisas, é algo também muito interessante. Então você pode aproveitar, utilizar desses exercícios para poder valorizar as técnicas que você domina melhor. Então, aqui a gente foi inserindo variação, colocando as coisas na imagem, fazendo alguns ajustes e tudo mais. E esse processo aqui vai se repetir mais algumas vezes. Então, a gente vai deixar você aqui com um pequeno time-lapse e no final a gente volta para poder ver o resultado dessa imagem. Então, aqui a colagem vai acontecendo e você vai acompanhando. E no final a gente se vê novamente.
Bom, e depois de muito clique, arrasta e transforma e muitas máscaras de camada, esse daqui é o nosso resultado final. A gente gostou bastante da imagem, ficou realmente como a gente queria. E se você gostou, né, deixa o seu like, comente aqui para ver mais vídeos como esse. E como a gente já falou, repetindo aqui, se você quer aprender com a gente a criar imagens que despertam sentimentos, criar esse tipo de imagem como essa que você está vendo aqui, e se hoje ainda não é o dia 6 de fevereiro, as inscrições ainda estão abertas para o nosso curso. Então, na descrição desse vídeo tem todas as informações, vai lá para você conhecer melhor o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo e até mais!